Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais famosas e talvez mais intimidadoras da filosofia, o imperativo categórico de Immanuel Kant. Mas calma, não vamos ficar só na teoria. A nossa jornada aqui é mostrar como essa fórmula que parece tão abstrata, na verdade se desdobra num sistema bem prático e surpreendentemente organizado para guiar a nossa vida. Pois é, vamos direto ao ponto. Age segundo uma máxima que possa valer simultaneamente como lei universal. Essa é a grande regra de Kant. É poderosa, é exigente e, olha, é o motor de toda a filosofia moral dele. Mas, na prática, como é que isso funciona, afinal? E essa é a questão central que a gente vai explorar. Como é que se pega um princípio desses, que foi buscado lá nos conceitos puros da razão, e se aplica a ele no mundo real, no mundo confuso das nossas ações, das leis e das nossas motivações mais secretas? Para a gente entender essa transição, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender a grande fórmula de Kant. Depois, a gente vê como ele passa da planta para o edifício. Vamos explorar os dois grandes ramos do dever, a distinção fundamental entre direito e virtude. Aí vamos encarar a controvérsia. Será que Kant foi inconsistente? E por fim, a gente vai ver como ele une esses dois mundos. Nossa primeira parada é a obra que meio que lançou as fundações de tudo isso, a fundamentação da metafísica dos costumes. E aqui é importante entender, Kant não estava pensando em casos específicos. O objetivo dele era muito, mas muito mais fundamental. O objetivo aqui era um só, encontrar uma lei moral que fosse universal. Uma regra que nascesse unicamente da razão pura, a priori, sabe? Livre de qualquer contaminação da experiência, da cultura ou das nossas inclinações. Tinha que valer para todo mundo em qualquer lugar. E o resultado dessa busca foi ele, o imperativo categórico. Só que, uma planta de arquiteto não te protege da chuva. Da mesma forma, um princípio abstrato não é um sistema moral completo. O passo seguinte de Kant, na sua obra A Metafísica dos Costumes, foi justamente esse: construir o edifício. Então, o ponto crucial é este. A fundamentação nos dá a planta, o projeto puro. Já a metafísica dos costumes pega essa planta e a aplica no material da vida humana, com todas as suas complexidades. E para isso, claro, precisa levar em conta a natureza humana para conseguir erguer um sistema de deveres que funcione na prática. E como é que essa aplicação acontece, então? Kant não sai criando uma lista infinita de regras. Pelo contrário, ele mostra como aquele único imperativo categórico se ramifica em duas grandes áreas da vida humana, dois domínios bem distintos. A partir dessa fonte única, que é um imperativo, surgem dois grandes ramos. O primeiro é a doutrina do direito, que lida com aquilo que a gente faz para fora, com as nossas ações que afetam a liberdade dos outros. O segundo é a doutrina da virtude, que olha para dentro, para os fins e as motivações por trás do que a gente faz. Agora sim, vamos mergulhar na diferença fundamental entre esses dois domínios. Porque é bem aqui que a filosofia de Kant ganha uma aplicação prática incrível e revela toda a sua sofisticação. Olha que interessante a clareza dessa divisão. O direito foca nas ações externas. O que importa para ele é a legalidade, ou seja, a simples conformidade com a lei. E é por isso que ele pode até usar a força, a coerção. Já a virtude exige moralidade. Ela quer que a gente haja pelo dever, não apenas conforme o dever. E a obrigação aqui é de deveres que Kant chama de largos ou imperfeitos. A razão nos dá um fim, tipo a felicidade dos outros, mas nos deixa uma margem de escolha sobre como e quanto vamos agir para chegar lá. Para a doutrina do direito, o imperativo se transforma nesta regra aqui. Repara na palavra-chave, exteriormente. A preocupação aqui é com a forma da liberdade. É garantir que o seu livre-arbítrio possa coexistir com o de todo mundo, não importa o que cada um deseje fazer. É, no fundo, a base para um sistema de leis justo. Já na doutrina da virtude, a fórmula muda o foco. Agora, não se trata mais só de ações, mas dos fins que a gente adota. Aqui, a razão vai além da forma e prescreve conteúdo. A pergunta passa a ser: os objetivos que eu busco para a minha vida poderiam ser adotados por todos como uma lei universal? E isso aqui resume a diferença de um jeito brilhante. O sistema legal pode obrigar alguém a fazer a coisa certa, a pagar um imposto, por exemplo. Mas ele não pode obrigar a pessoa a querer fazer isso pelo motivo certo. O direito cuida do o quê, a virtude cuida do porquê. E a doutrina da virtude não fica só na forma, não. Ela nos dá conteúdo.
Kant argumenta que a razão pura nos impõe dois fins, que são eles mesmos deveres: buscar a nossa própria perfeição moral e intelectual e promover a felicidade dos outros. Mas essa transição da teoria pura para a aplicação prática não foi, digamos, unanimemente aplaudida. Na verdade, ela gerou uma enorme controvérsia que questiona a coerência do próprio gênio de Königsberg. A questão que muitos críticos levantaram foi exatamente esta. Ao aplicar seu princípio puro à natureza humana, que só pode ser conhecida pela experiência, será que Kant não teria abandonado seu próprio método? Será que ele não contaminou a pureza da sua filosofia moral? E as acusações foram bem severas. Filósofos neocantianos viram a obra como uma regressão, um passo para trás. Alguns disseram que a sua teoria da virtude abandonou o formalismo puro da fundamentação para se tornar uma ética de fins e bens. O problema central, no fim das contas, era sempre essa distensão do racional puro em direção ao mundo empírico. Mas Kant tinha uma defesa poderosa. Para ele, essa crítica toda não entendia o projeto como um todo. Ele afirmava que só pode haver uma única razão humana. E, portanto, a filosofia que nasce dela precisa formar um sistema único, coerente. A aplicação não contradiz o princípio, ela o completa. Então, como é que a gente resolve essa aparente tensão? Bem, a resposta está na própria concepção de Kant sobre o que significa ser humano, uma dualidade que, no fundo, todos nós vivemos. Kant nos via como cidadãos de dois mundos. Por um lado, somos homo noumenon, seres racionais, capazes de pensar em termos de leis universais, livres das determinações da natureza. E, ao mesmo tempo, somos homo phenomenon, seres sensíveis, parte do mundo físico, com desejos, medos e limitações. E aqui está a grande sacada. O imperativo categórico não é uma fórmula para anjos. Ele é a ponte. É um mecanismo pelo qual nosso eu racional, o homo noumenon, pode criar leis e dar ordens para o nosso eu sensível e empírico, o homo phenomenon, guiando as nossas ações no mundo real. É a aplicação do princípio puro na matéria da natureza humana. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A verdadeira força do sistema de Kant talvez não esteja na pureza intocada da sua fórmula, mas justamente na sua corajosa tentativa de construir uma ponte entre o ideal da razão e a realidade da condição humana. A questão que fica é: de que serve um mapa perfeito se ele não nos ajuda a navegar no território real?